Você sabia que escolher o ETF certo pode ser a diferença entre você fazer um investimento mediano ou fazer um investimento que de fato traz resultados para sua carteira? Hoje nós vamos descobrir juntos qual o melhor ETF dos Estados Unidos para potencializar a rentabilidade da sua carteira de investimentos. E ao final desse vídeo você saberá exatamente qual ou quais ETFs adicionar na sua carteira pensando em diversificar ela e potencializar o resultado. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e para dar andamento a esse vídeo é importante que você saiba exatamente o que é um ETF. Um ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, que na prática é um fundo de investimento em índice que é negociado na bolsa de valores, assim como uma ação também é. E o que é um fundo de índice? Você provavelmente conhece o fundo de investimento em ações, o fundo multimercado ou o fundo de renda fixa, que é muito popular aqui no Brasil, onde você compra uma cota desse fundo, o dinheiro vai para o gestor e o gestor toma decisões. Por exemplo, num fundo de ação, ele determina quantas ações aquele fundo terá, qual o percentual a ser colocado em cada uma das ações, e essa mesma lógica se aplica aos outros tipos de fundos. Já num ETF, esse tipo de coisa não acontece, porque o gestor, dentro de um ETF, ele simplesmente copia um índice geral de mercado. Pega, por exemplo, o índice Ibovespa aqui no Brasil, que possui um percentual entre as maiores empresas do Brasil, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, entre outras. Um ETF que copia o Ibovespa, ele simplesmente adquire participação nessas mesmas empresas. O gestor não tem liberdade para tomar decisões, o que na prática traz muito mais segurança e muito mais clareza daquilo que está sendo feito com o seu dinheiro. E essa mesma lógica se aplica aos ETFs negociados na Bolsa Americana. E quais são os principais benefícios de você investir o seu dinheiro através de ETFs? O primeiro deles é o baixo custo. Um ETF tem uma taxa de administração anual muito menor do que qualquer fundo de investimento ativo aqui no Brasil, que geralmente fica na faixa dos 2 a 3% ao ano, além do fato de que um ETF não possui taxa de performance, que é aquela taxa que existe quando aquele fundo supera, por exemplo, o Ibovespa ou 100% CDI. No caso dos ETFs, isso não existe, fazendo com que o dinheiro fique na prática no seu próprio bolso. A segunda vantagem, o segundo benefício, está relacionado à alta diversificação. Através de um único ETF, você consegue adquirir participação em todas as empresas da Bolsa Americana, ou a todas as empresas da Europa, ou até mesmo a todas as empresas da Bolsa Global, da Bolsa do mundo inteiro. Ao invés de você ter que ficar analisando e estudando empresa por empresa para pensar em ter uma carteira diversificada, através de um único ETF ou através de alguns ETFs, você consegue já de uma vez por todas ter a sua carteira diversificada. E a terceira vantagem é justamente um ponto que eu já mencionei, que é a facilidade para você investir. Você não terá que ficar analisando o modelo de negócio de empresa por empresa para adicionar na sua carteira. Você consegue, de uma forma prática, por exemplo, comprar um único ETF todos os meses por 20, 30 anos e ter a garantia da sua aposentadoria lá na frente. É algo muito mais fácil de ser aplicado na prática para 99% dos investidores. E agora uma curiosidade muito interessante sobre os ETFs. O primeiro ETF criado nos Estados Unidos foi em 1993 e o código dele é SPY. E esse ETF investe no índice norte-americano S&P 500, que você já deve ter escutado falar diversas vezes. Esse ETF, ao longo de todo esse período, de aproximadamente 32 anos, apresentou uma rentabilidade total de 2.300%, o que transformando para a rentabilidade anual fica na casa dos 10,57% ao ano em dólar. E desde então, hoje, em 2024, nós temos aproximadamente 3.500 ETFs negociados na Bolsa do Exterior, o que dá mais ou menos uma criação de 110 ETFs por ano desde essa data. E naturalmente, ano após ano, o mercado de ETFs vai acabar se expandindo, até porque, como eu mostrei para você, existem diversos benefícios muito claros. O baixo custo, a alta diversificação, que é a grande facilidade para você investir o seu dinheiro através dessa ferramenta. Bom, e o que na prática você tem que analisar em um ETF para adicionar na sua carteira? Existem diversos pontos que são pontos um tanto quanto óbvios que devem ser avaliados, como por exemplo a taxa de administração.
Quanto menor for a taxa para aquele mesmo ETF que faz a mesma coisa, que investe naquele mesmo índice, melhor. Mas aqui eu não estou para tratar de obviedades, eu estou aqui para mostrar para você o que de fato tem que ser analisado, mostrar para você coisas profundas e que vão acabar impactando na hora de você tomar uma boa decisão. Para isso, eu vou mostrar na prática, fazendo análise de 2 ETFs que fazem coisas diferentes lá nos Estados Unidos. O primeiro deles é o ETF justamente SPY, que investe no índice S&P 500 através de uma taxa de 0,09% ao ano. E o que esse ETF faz na prática? Ele investe de uma forma diversificada nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. As principais empresas, como você está vendo agora, são Apple, com um peso de 7,27%, a Microsoft, com um peso de 6,57%, Nvidia, 6,13% e outras companhias que você está vendo também. Ele é um ETF que tem a maior parte do seu patrimônio investido no setor de tecnologia, justamente porque é o setor de maior representatividade da economia americana. Tecnologia com um peso de 31,7%, setor financeiro 12,92% e setor de saúde 11,61%. O outro ETF que eu selecionei para fazer uma comparação é de código QQQ, que investe no índice Nasdaq 100, através de uma taxa de administração anual de 0,2% ao ano. Esse ETF investe nas 100 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos e elimina todas aquelas que são do setor financeiro, o que na prática faz com que o setor de tecnologia tenha a maior representatividade, como você está vendo agora. O setor de tecnologia tem um peso dentro desse ETF de 59,78%, um peso absurdo. E você pode observar também que as ações individuais acabam tendo um peso muito maior. A Apple tem um peso de 9,04%, a Microsoft 8,16% e a Nvidia 7,6%. E o primeiro passo para a gente fazer essa comparação é olhar para o risco de cada um desses ETFs. E um dado que eu gosto bastante de olhar é a rentabilidade em anos de crise. Pega, por exemplo, o ETF SPY. Na crise dos anos 2000, na crise da bolha da internet, 2000, 2001 e 2002. Esse ETF apresentou uma queda de 9,7%, 11,7% e 21,5% em 3 anos consecutivos. Já o ETF QQQ, que investe no índice Nasdaq 100, mais concentrado nas empresas de tecnologia, apresentou uma queda muito maior. 36%, 33% e depois 37%. Basicamente, você perdeu todo o seu dinheiro investido em um período de 3 anos. E essa mesma lógica se aplica também a grandes quedas em anos seguintes. Em 2008, o índice S&P 500 caiu por volta de 36%, já o Nasdaq 100 caiu 41%, e também em 2022, o S&P 500 caiu 18%, já o Nasdaq 100 caiu 32%. E por que isso acontece? Porque o Nasdaq 100 é um ETF mais concentrado. Ele expõe você praticamente só ao setor de tecnologia. Em cenários de crise, empresas de tecnologia apresentam resultados muito ruins. Isso porque a população, no modo geral, num cenário de crise, tem menos dinheiro para ficar gastando com bobagens. A pessoa, em um cenário de crise, você, por exemplo, num cenário de crise, não vai trocar de celular, não vai trocar de computador e você vai cancelar todos os serviços de tecnologia que você conseguir. Por outro lado, você vai continuar consumindo arroz, vai continuar consumindo feijão, vai continuar comprando ovos, você vai continuar pagando a conta de luz, vai continuar pagando a conta de água. E por conta do ETF S&P 500 ter uma participação em diversos outros setores, é claro que o setor de tecnologia tem um peso grande, mas ainda assim você tem participação em diversos outros. Então, na prática, essas empresas, em um cenário de crise, vão cair, mas vão cair muito menos. A Coca-Cola, por exemplo, apresenta uma desvalorização muito menor do que uma empresa de tecnologia num ano de crise. Por outro lado, quando a bolsa de valores sobe, essas empresas de tecnologia explodem, potencializando a rentabilidade da sua carteira a longo prazo. E é justamente isso que você está vendo agora, um gráfico comparando a rentabilidade do ETF QQQ em azul com o SPY em roxo nos últimos 25 anos. E o que podemos ver aqui? Ao longo desse período, o índice S&P 500 apresentou uma rentabilidade em dólar de 8,09% e o ETF QQQ, que representa o índice Nasdaq 100, apresentou uma rentabilidade de 10,17%. Mas você consegue perceber que nos anos iniciais,
O ETF QQQ, em azul, apresentou uma queda absurda. Naturalmente, ao passar dos anos, pelo fato do setor de tecnologia ter se desenvolvido bastante nos últimos tempos, ele conseguiu superar o índice S&P 500, ele conseguiu apresentar um grande crescimento ao longo do tempo. Então, qual que é a conclusão? Qual o melhor ETF? O SPY, QQQ ou um outro produto? Tudo vai depender da sua característica, do seu perfil e do seu objetivo. Se você é um investidor, uma investidora com um perfil mais arrojado, que quer maximizar, quer potencializar ao máximo a rentabilidade da sua carteira, concentrar ela em determinados setores que são mais explosivos, pode acabar sendo a melhor estratégia a longo prazo. Por outro lado, se você tem um perfil mais conservador, um perfil mais moderado, adquirir participação em diversos setores, como por exemplo através do ETF SPY ou através de um outro ETF que é ainda mais diversificado de código VTI, que pega não só as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas pega todas as empresas, um total de 3.600 companhias, pode acabar sendo a melhor opção, porque você não está querendo só maximizar sua rentabilidade. Você quer ter uma segurança maior, por exemplo, em um cenário de crise. Você não aceita ver a sua carteira caindo 30% todos os anos ao longo de 3 anos numa crise. Você não se sente confortável e está tudo certo. E é importante que você tenha o bom senso para montar sua carteira. Você não pode olhar só para o retorno, mas também você não pode olhar só para o risco. Até porque investir em renda variável vai fazer com que você tenha um risco, porque a renda variável varia, tanto para cima quanto para baixo. Então a conclusão prática desse vídeo é: diversifique a sua carteira de acordo com o seu perfil. É interessante que você tenha alguns ETFs na sua carteira e que você pondere de acordo com aquilo que você se sentir mais confortável. Por exemplo, se tem um perfil mais moderado, você pode ter 70% da sua carteira no ETF SPY e 30% no ETF QQQ. Se você tem um perfil mais arrojado, você pode inverter esse percentual. Se você tem um perfil mais conservador, você pode ter todo o seu dinheiro no ETF SPY. E aí vai depender, é claro, da sua característica e daquilo que você julgar como sendo o mais eficiente. E é sempre importante que você respeite a lógica da diversificação. Evite ao máximo concentrar sua carteira em ETFs muito específicos, como é o caso do QQQ, que investe basicamente só no setor de tecnologia, e outros ETFs que investem em setores em específico. Por exemplo, ETFs que investem só no setor financeiro, só no setor de bens de consumo. O ideal é você ter uma diversificação muito boa, porque é isso que de fato vai te trazer um resultado bom a longo prazo. E agora vamos fazer uma comparação, simulando que você tivesse investido um determinado valor, tanto no SPY quanto no QQQ, mas transformando a rentabilidade para o retorno na moeda nossa, na moeda real. Entre 2001 e 2024, o ETF SPY em reais apresentou um retorno de 13,29% ao ano e o ETF QQQ apresentou uma rentabilidade um pouco maior, 15,51% ao ano. E esses são os valores que eu vou considerar para essa simulação. Considerando que você investiu inicialmente R$10 mil, colocou todos os meses R$500 ao longo de 30 anos, no caso do ETF SPY, você teria acumulado um patrimônio de R$2,3 milhões. Já no caso do ETF QQQ, você teria acumulado um patrimônio de R$3,8 milhões. No primeiro caso, você acumulou um patrimônio um pouco menor, mas teve uma segurança, menos risco ao longo do percurso. Já no caso do ETF QQQ, você teve um patrimônio muito maior. Por outro lado, você teve uma variação muito maior em relação ao seu patrimônio. Então, de novo, sempre respeite o seu perfil de risco. Não olhe só para a rentabilidade, porque no longo prazo, investir no mercado de ações diz muito mais sobre sobrevivência do que sobre puramente rentabilidade. Se você não aguentar ver a sua carteira de investimentos caindo num cenário de crise, você vai acabar desistindo. E teria valido muito mais a pena você ter um perfil, ter uma carteira muito mais conservadora, mesmo que no longo prazo você tenha um rendimento menor, porque pelo menos você vai conseguir seguir aquela estratégia na prática. Então é isso que eu tenho para dizer para você em relação a qual o melhor ETF para investir no exterior. E se você quer compreender com mais detalhes como investir no mercado de ETFs de uma maneira diversificada e ter acesso a mais produtos, e não só investir através de ETFs, mas ter acesso a estratégias automatizadas para investir no mercado de ações, tanto do Brasil quanto do exterior, eu tenho um curso de investimentos A Capital do Dinheiro, onde você vai ter acesso a justamente isso. Dentro da plataforma você vai ter acesso a diversas aulas que vão fazer com que você consiga ter acesso a estratégias com histórico de resultados comprovados.
para fazer com que na prática você tenha muito mais segurança com aquilo que você está fazendo com o seu dinheiro e consiga na prática ter um resultado muito melhor a longo prazo. Para você conhecer mais, basta você escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela com a câmera do seu celular, entrar no site, ter acesso a mais informações e com isso conseguir fazer a sua inscrição hoje mesmo. Então nesse vídeo você conseguiu entender de forma detalhada o que é um ETF, quais são os principais benefícios de investir o seu dinheiro dentro dessa classe de ativos e aquilo que deve ser avaliado para você escolher o melhor ETF para você. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que todas as vezes que eu publicar um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar agora na tela um vídeo recomendado para você saber exatamente para onde ir depois que esse conteúdo finalizar. Um grande abraço e até a próxima!